Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho da revisão da vida toda, porque essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal impacta a vida dos segurados. Que a revisão da vida toda, ela permite incluir na média das aposentadorias os salários anteriores a julho de 94. Então, com tantas mudanças e reformas legislativas, a vida dos aposentados e dos advogados previdenciaristas, ela costuma ser uma verdadeira montanha-russa. Então, é muito provável que alguém da sua família tenha experimentado essa sensação, né, nos últimos tempos. Então, alguém que também pode ser beneficiado pelas informações que estou compartilhando com vocês hoje sobre a revisão da vida toda. Então, por corrigir uma injustiça histórica com milhares de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, e por sua longa trajetória, essa revisão ela já entrou para a lista das mais famosas. Então, no final de 2019, o STJ trouxe uma decisão para firmar o mesmo entendimento em todos os tribunais brasileiros. Então, os segurados que pediram suas aposentadorias após a vigência da Lei 9876 de 99, com as regras anteriores à reforma da Previdência de 2019, poderiam contar com a aplicação da regra permanente e para fins de cálculo, quando essa fosse mais favorável, com o aumento do valor dos benefícios pagos pelo INSS. Então, a chamada revisão da vida toda, ela permite incluir na média das aposentadorias os salários anteriores a julho de 94, beneficiando as pessoas que ganhavam melhor nessa fase da vida. Então, desde a criação do Plano Real, o INSS despreza essas contribuições na hora de calcular aposentadorias e pensões. Então, a revisão da vida toda, ela subiu para o Supremo Tribunal Federal, onde ela amargou longa espera até receber, em fevereiro deste ano, o voto do ministro Alexandre de Moraes, encerrando o placar em 6-5. Bom, foi o suficiente para que os aposentados respirassem aliviados e pudessem contar com um aumento expressivo no valor dos benefícios. Só que, infelizmente, foi isso? Não, infelizmente não. Nos últimos minutos, para aprovação da revisão da vida toda no STF, aconteceu o inesperado. O ministro Cássio Nunes Marques fez pedido de destaque na tentativa de trazer o processo para o plenário físico, já que a primeira votação ocorreu em plenário virtual, devido à pandemia. Então, com essa manobra, ele pretendia anular o voto do ex-ministro relator do processo, o ministro Marco Aurélio de Mello, favorável à revisão do aposentado antes da conclusão do julgamento. Mas o STF colocou mais uma grande surpresa no caminho da revisão da vida toda. Qual foi essa grande surpresa? Ela foi capaz de alterar novamente o seu rumo, desta vez a favor dos aposentados. Por 8-1, os ministros decidiram que não é correto invalidar o voto de um ministro aposentado em razão de um pedido de destaque, como se tentava fazer com o julgamento da revisão da vida toda.
Bom, apesar da ampla cobertura da mídia e da mobilização dos aposentados em defesa dessa revisão de aposentadoria, esse é um tema que ainda levanta muitas dúvidas sobre quando e quem pode se beneficiar. Aqui estão listadas as respostas às perguntas mais frequentes que recebo em nosso escritório, desde que se formou a tese favorável à revisão da vida toda. Será que ela pode aumentar o valor da sua aposentadoria ou pensão? Bom, o que é a revisão da vida toda? Trato esse tema com muita naturalidade, porque eu já estou há quase uma década trabalhando com essa revisão. Mas muitas pessoas ainda desconhecem o que é a revisão da vida toda, ou RVT, como muitos chamam. Bom, a revisão da vida toda, ela é a possibilidade de incluir as maiores contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo da sua aposentadoria. Então, para quem teve prejuízo gerado pelo descarte dos salários de contribuição anteriores ao plano real em sua aposentadoria ou pensão por morte, essa ação ela busca corrigir tal injustiça, sempre que novas regras previdenciárias são criadas, como reformas da Previdência de 99 e 2019, são criadas regras transitórias e regras permanentes. As regras transitórias, elas são criadas para que aqueles filiados ao INSS não sejam muito prejudicados com as novas regras. Então, vou citar aqui um exemplo. A senhora Maria Amélia, ela tinha mais de 20 anos de trabalho e contribuições ao INSS no ano de 99. Então, nesse ano mesmo, foi promulgada a reforma previdenciária, trazendo regras mais difíceis para a pessoa se aposentar e mudando os cálculos dos benefícios, reduzindo os valores de quem estava para se aposentar pela nova legislação. Bom, as reformas previdenciárias, elas devem sim ocorrer, já que a sociedade ela muda rapidamente. Precisamos de novas regras para a previdência social continuar estável. Por isso, foram criadas regras transitórias, que diminuíram os efeitos da nova legislação para os contribuintes. Então, sempre o intuito do legislador, ao criar regras de transição, é abrandar a chegada de uma nova lei para quem já estava contribuindo. Se este não fosse seu interesse, ele deixaria apenas as regras permanentes. A regra permanente para quem não havia ainda contribuído ao INSS era de incluir todos os salários de contribuição após julho de 94 no cálculo do benefício, quando este viesse a se aposentar. Bom, a regra provisória era de incluir apenas os salários posteriores a julho de 94. Então, a senhora Maria Amélia, que citei no exemplo, com mais de 2 décadas de pagamentos e os maiores salários de contribuição pagos antes de julho de 94, não pôde incluir todos os seus maiores pagamentos ao INSS em seu cálculo. Bom, no caso de um novo segurado que começou a contribuir após 99, vai incluir todos os salários de contribuição. Isso parece tão absurdo, mas infelizmente aconteceu. E acabou o quê? Prejudicando muitos aposentados. Portanto, o que se busca na revisão da vida toda, ela não é a criação de uma regra especial para esse segurado, e nem mesmo a utilização da legislação anterior. Aqui, o aposentado busca o direito de utilizar a regra permanente em sua aposentadoria. Bom, todos que contribuíram com o INSS antes de julho de 94 podem pedir a revisão da vida toda? Não.
Não é tão simples assim. O segurado, ele tem que se aposentar, tem que ter se aposentado, né, depois de 99, com regras anteriores à reforma da Previdência. Também não pode ter havido a decadência do direito. Gente, isso é importante. O primeiro recebimento de aposentadoria deve ter ocorrido durante os últimos 10 anos. E esse prazo passa a valer a partir do primeiro dia útil do mês posterior ao primeiro recebimento de aposentadoria paga pelo INSS. E não da data do pedido da aposentadoria na autarquia ou na justiça. Então, como muitos imaginam, tem que respeitar esse prazo de 10 anos. Bom, como saber se eu tenho direito à revisão? Antes de solicitar a revisão, é necessário realizar os cálculos com um especialista para você entender qual o seu caso e se a revisão vai te beneficiar. Bom, toda revisão ela deve ser feita baseada em cálculos, para não arriscar diminuir o valor de uma aposentadoria. Inclusive, com a revisão da vida toda, às vezes, analisando esse direito, um especialista pode indicar uma revisão de aposentadoria melhor, como a revisão, por exemplo, de contribuições concomitantes, ou para inclusão de tempo especial. Então, tem diversas outras também. Quais os documentos eu preciso fornecer para fazer os cálculos? Alguns documentos são indicativos que essa revisão pode te beneficiar ou não, como a carteira de trabalho e o CNIS. Porém, essa investigação ela deve ser aprofundada com a cópia do processo de aposentadoria e carta de concessão do benefício, que podem ser encontrados no site do INSS, carnês de contribuição ou documentos da aposentadoria da pessoa que faleceu em casos de pensionista, né? Caso de pensionistas, então precisa fazer isso. Bom, me aposentei após a reforma da Previdência em 13/11/2019. Tenho direito à revisão? O que importa, na verdade, não é exatamente se você se aposentou antes ou depois, mas se a sua aposentadoria foi feita com as regras da reforma. Porque muitas vezes as pessoas têm direito adquirido com essas regras anteriores à reforma. E se você tiver dúvida, você consulte um escritório especializado. Hoje isso pode ser feito pela internet. Bom, eu já pedi a revisão. O que acontecerá com o meu processo parado? Bom, nesse momento, todos os processos da revisão da vida toda continuam parados na Justiça e voltarão a andar respeitando o resultado do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não quer dizer se você tem direito, deve ficar esperando sem tomar iniciativa. Quando se dá a entrada em um pedido de revisão, recebe-se os 5 anos dos atrasados e a correção da aposentadoria para os meses seguintes. Se você ignorar suas possibilidades e não fizer nada, cada dia perdido vai significar uma perda em seus direitos. Bom, o que eu preciso para entrar na Justiça? Primeiro, é preciso calcular os valores para saber onde pedir a revisão. No Juizado Especial Federal, a causa não pode ultrapassar o valor de R$ 72.720, senão a competência é da Justiça Federal Previdenciária. No JEF, as decisões costumam ser mais céleres, com menos chances de recurso e recebimento mais rápido, pois o pagamento ele é feito por requisição de pequeno valor, né, que é o que a gente chama de RPV. Valores que excedem esse limite, calculado no momento inicial do processo, devem ser feitos na Justiça Federal e entram na fila dos precatórios da União.
Bom, como saber o que compensa mais no seu caso, já que é possível até mesmo fazer a renúncia de valores e optar pelo juizado especial federal? Bom, com o auxílio de um profissional da área do direito previdenciário. Então, se na sua cidade não existe um escritório especializado nessa área, procure um previdenciarista que trabalhe pela internet. Praticamente todos os processos previdenciários são feitos digitalmente, então não é preciso a presença física do cliente junto ao advogado. É possível fazer isso com toda a segurança, checar os dados do profissional, conferir se ele é uma autoridade na área, registro na Ordem dos Advogados do Brasil, CNPJ da empresa, avaliação no Google e até mesmo o número de processos em que atuou. Fazendo a escolha correta, você certamente irá contar com o atendimento de uma equipe especializada na revisão da vida toda, preparada para dar a melhor orientação. Bom, quais são os benefícios que podem ser analisados com a revisão da vida toda? Todas as aposentadorias podem ser revisadas, além do auxílio doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Bom, eu posso entrar com uma ação sem advogado? Pode, mas é arriscado, porque são grandes os riscos de fazer o pedido no lugar errado e do jeito errado. Se você não possui conhecimento nessa área do direito, sempre tão cheia de novidades, como saber se o cálculo da justiça está certo ou responder ao juiz sobre alguma dúvida que ele tem. Bom, cuidado com essa economia. Às vezes ela resulta em perda de tempo, de direitos e de dinheiro. Então, fique esperto. Outra dúvida, eu estou quase atingindo a decadência, o que eu faço? Não fique esperando indefinitivamente. Muita gente vai perder o direito a essa revisão pela decadência, ou seja, por perder o prazo. Então, pode ser também que no Supremo Tribunal Federal venha uma decisão favorável, mas com modulação, como, por exemplo, reconhecendo o direito somente para quem já estava com o pedido feito. Bom, em quanto tempo a minha revisão da vida toda será julgada? Nenhum advogado ele pode arriscar dizer esse prazo, mas no momento em que o STF decidir favoravelmente, é possível entrar com um pedido de tutela antecipada e ao reajuste imediato da aposentadoria e discutir posteriormente os atrasados. Bom, eu posso pedir a revisão da vida toda da pensão por morte que eu recebo? Pode. A análise da revisão, nesse caso, ela é feita contando os 10 anos da aposentadoria, não da data de início do pagamento da pensão por morte. A única exceção é se houve pedido de revisão negado no INSS nos últimos 10 anos. Se o INSS já negou a revisão, o prazo para decadência dos direitos passa a contar desta data. Bom, receberei os valores atrasados? Sim, os valores atrasados referentes aos últimos 5 anos de quando você entrou com a ação. Posso pedir a revisão da vida toda direto ao INSS? Bom, existe aí um mito que se essa aposentadoria pode ser pedida no INSS, não se iluda, o INSS não poderá utilizar a interpretação do STF para conceder a revisão da vida toda. Pedir a revisão na autarquia é pura perda de tempo. Aliás, não me canso de dizer que o INSS definitivamente não é seu amigo. Bom, os atrasados na revisão da vida toda superam R$100 mil? Mais uma informação trazida aos aposentados
que deve ser melhor explicada para não criar falsas expectativas. Existem casos que a revisão da vida toda traz atrasados superiores a 100 mil, porém, são exceções. Estes casos são raros, mas são vendidos como regra para os aposentados. Bom, eu vou te adiantar para você não se frustrar. Atrasados com grandes valores na revisão são exceções. A maioria dos processos trarão atrasados que não chegam a 50 mil reais. Existem exceções, sim, mas como dito já, não podem ser tratados como regras. Temos em nosso escritório processos que superam essas cifras, mas não são a maioria. Cuidado com o prazo de 10 anos e faça sempre o cálculo com a documentação correta. Tome cuidado, não, às vezes você recebe aquela cartinha, prazo final. Tome cuidado com isso. Você tem direito a 100 mil reais. Faça o cálculo. Não dá para a pessoa saber quanto que é o seu direito se ela não fizer o cálculo. Então, você precisa ver direitinho até que ponto vale a pena. Muita gente me procura. Às vezes pede para saber documento e pede um monte de informação. Aí depois fala, então, né? Mas a minha aposentadoria, eu me aposentei em 2010. Gente, mas a gente está em 2022. Você não vai conseguir revisar na revisão da vida toda porque já temos 12 anos. Então, cuidado com o prazo de 10 anos. Não adianta você ter se aposentado em 2000 e querer entrar agora, porque o juiz vai dizer que houve a decadência. Então, não gaste o seu dinheiro. Mas será que eu posso? Poder você pode, mas você vai tomar uma decadência. Então, todo cuidado é pouco na hora de você fazer uma revisão. Faça o cálculo. Primeiro você tem que ter menos de 10 anos. São exceções as revisões que a gente pode fazer quando a pessoa tem mais de 10 anos. Tenho menos de 10 anos? Entro com a revisão. Tem gente que já está para chegar nos 10 anos e está esperando aguardar o julgamento do STF. Se você ficar aguardando, você vai passar esses 10 anos e você não vai poder entrar, independente de qual julgamento for. Tome cuidado com isso também. E tudo indica, né, pelo andar da carruagem, que essa aposentadoria, que essa revisão será favorável aos segurados. Mas a gente também não pode dizer com 100% de certeza. Mas pelo desenho que está se formando, a gente entende que sim, será favorável. Mas tudo pode acontecer. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.